versículos de número 11, capítulo número 11, versículos de número 23. Hoje é a ceia do Senhor, a primeira ceia do ano. Mais um ano, igreja. Mais um ano de novidades, mais um ano de queda, mais um ano de levantes, mais um ano de se levantar, mais um ano de tribulações, mais um ano de luta, de conquistas, perdas, alegrias, tristezas, saúdes, doenças. Um ano onde será bom para muitas pessoas e nem tão bom assim para outras. Mas enfim, é o que nós esperamos da vida. Somos pessoas inconstantes o tempo todo, incoerentes, muitas vezes inconsequentes, errantes constantemente. Muitas vezes nós usamos uma fala que eu acho que quase todos aqui já falou. Tem dois adjetivos, uma delas é bipolaridade e a outra é dupla personalidade. Tem grandes semelhanças. E a maioria do ser humano ele é munido desse problema que é existencial na vida do homem. Nem sempre a gente está alegre o tempo todo. Em algum momento nós nos encontramos tristes. Quem aqui não já se pegou aborrecido ou triste sem nada ter acontecido? Geralmente isso acontece quando nós estamos na presença de Deus, porque a Bíblia fala que nós conseguimos discernir essas coisas. E quantas vezes nos pegamos aborrecidos, entristecidos, sem saber o que é ou o que foi? Entendemos nós que nós passamos por batalhas espirituais diariamente. Talvez o fato disso, de nós sermos munidos ou de dupla personalidade ou de bipolaridade, porque a nossa natureza humana, ela é completamente frágil em todos os âmbitos. Ela é frágil. Aqui não tem um que diga assim: eu sou certo, ou eu não ando errado, ou eu não faço nada errado. Não sei por quais motivos muitas vezes nos pegamos com sentimentos contrários àquilo que nós queríamos, mas fato é que somos muitas vezes surpreendidos pelo jogo da vida em nossas vidas, e que em meio a tudo isso, hoje nós estamos diante da primeira ceia, da primeira apresentação de nós a Cristo Jesus. Assim fazer relevante aquilo que os profetas, os discípulos fizeram naquele dia, a última ceia do Senhor. Após Jesus ter lavado os pés deles, após Jesus ter sentado e ceado na casa de, louvado seja Deus, em Betânia, de Lázaro, Maria e Marta, e Jesus já sabia o que lhe aguardava e sentou pela última vez com aqueles homens. Era um dia de festa, ou eram dias de festas, mas Jesus estava preparado para nos entregar o nosso êxodo, a nossa libertação. Então hoje, considera o teu coração voltado para Deus, de agora até o final da pregação, e pede a Deus, porque eu vou tratar de assuntos aqui diversos, dentro e fora da igreja. A preocupação do apóstolo Paulo, notória, que era com as almas, que fazia parte das suas responsabilidades, mas também com o mundo lá fora. Então que nós
venhamos entrar. Agora para mim começa o ano. Não começou no dia 1º, mas começa hoje. Porque esta é a nossa verdadeira identidade. Essa é a nossa verdadeira Páscoa. Esse é o verdadeiro motivo de nós estarmos aqui. É Jesus. Jesus. Então quem no teu coração estima ser alguma coisa, entenda, nós não somos absolutamente nada. Mas Deus está no controle de tudo. Em nome de Jesus. Amém? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu. Louvado seja Deus, e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Amém? Essa basicamente foram as últimas palavras de Jesus em relação a chamá-los para uma vida ministerial. Porque daí a seguir ia se cumprir algo que está marcado até a eternidade. O apóstolo Paulo, ele tinha um carinho muito grande por aquela igreja. Aquela igreja ficava situada na capital das províncias de Caia. O apóstolo Paulo, passando 18 meses na sua segunda visita àquela cidade, ele intentou no teu coração abrir ali um ponto para a pregação da palavra de Deus. Porque a igreja, uma pessoa sem a palavra de Deus, ela se torna uma pessoa vazia, uma pessoa sem destino, uma pessoa sem propósito. Porque na terra, se nós ou vocês não pararam para analisar, de tudo que nós fazemos sempre falta algo. Sempre queremos avançar mais um pouco. Porque na realidade, essa terra para nós, como eu falei no culto passado, não é a nossa estadia, não é a nossa habitação, não é a nossa morada. Estamos aqui peregrinando. É por isso que há na vida do ser humano, na tua parte tricotômica, né, no corpo e na alma, não no espírito, a necessidade exacerbada. Muitas vezes nós queremos sempre conquistar, sempre fazermos algo, porque o nosso interior parece que há já um estímulo nele de que tudo que nós estamos usufruindo aqui é passageiro, e queremos gozar de tudo quanto podemos. O nosso interior parece que ele já nos avisa. Mas o interessante é que nós temos que entender que maior do que tudo isso é a nossa salvação. Então Paulo olhou, porque aquela cidade era uma cidade portuária, ficava entre o rio Egeu e o rio Jônico. Era uma cidade onde desciam várias embarcações diariamente. Aquela cidade foi destruída completamente, mas reconstruíram na sua totalidade, porque ela era muito rica, opulenta, imponente. E depois da reconstrução daquela cidade, aquela cidade foi crescendo, o povo foi cada dia mais se envaidecendo. E quando o apóstolo Paulo adentra naquela cidade, imagino eu, até ele também foi cobiçado ou assediado naquela embarcação, quando ele chega ou no mar Jônico ou pelo lado do mar Egeu, sendo ali assediado por uma daquelas 1000 sacerdotisas de Diana Afrodite, a deusa do amor, que era a deusa embalada naquela cidade, naquela época. E as prostitutas, intituladas sacerdotisas daquela mulher, desciam e praticavam atos libidinosos a noite toda.
E aquele povo tinha em seu coração que aquilo não era absolutamente nada. De contrapartida, os filósofos desciam com sua cosmovisão de pregoar ali a palavra na praça chamada Ágora. Foi onde chamou a atenção de Paulo, o lugar mais propício para que ele pudesse ministrar a palavra, ensinando aquele povo sobre Jesus Cristo de Nazaré. E ele chega naquele local e ele começa a falar de Jesus, aonde ele começa a conquistar o coração de várias pessoas. Paulo ali funda uma igreja naquela cidade e a alegria era extrema. A igreja crescia de uma maneira poderosa. A igreja estava crescente, estava cada vez mais crescendo. Só que durante o crescimento daquela igreja, o apóstolo Paulo, na cidade de Efésios, ele recebe uma carta que lhe dá todos os detalhes do que estava acontecendo naquela igreja. E é nisso que nós temos que entender que aquela carta, ela não foi só endereçada à igreja em Corinto, e nem o apóstolo Paulo, tão somente ao líder daquela igreja, mas também nos dias de hoje. Porque os problemas são semelhantes daquela época como nos dias de hoje. A diferença é só o espaço de tempo, a geração que se passou, mas os problemas cotidianos dentro daquela igreja eram os mesmos do que nós passamos nos dias de hoje. Havia alguns problemas naquela igreja que Paulo queria consertar, dentre eles divisão, impureza, idolatria, infidelidade, conflitos, crises de identidade. Então, quando Paulo desce, e agora eu peço a vocês que abram no capítulo 1, amém? Vamos trazer em nome de Jesus e evidenciar tudo isso que aconteceu naquela cidade. No capítulo 1, do versículo 3 a 6, é onde Paulo traz a referência dele como servo de Deus, instruído por Cristo, para que aquele povo seguisse uma nova história, uma novidade de vida na sua vida ou nas vossas vidas, tirando eles daquele lamaçal do pecado que eles viviam. Então ele chega na praça Ágora e começa a professar a palavra de Deus, dizendo: graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecido nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Paulo estava dizendo àquele povo que tudo quanto eles tinham é pela vontade de Deus, tudo quanto eles adquiriam é pela vontade de Deus. Ali haviam, como Sócrates, o mais próximo de nós, grandes filósofos, como também era uma cidade que tinha grande produção de roupas e especiarias. O portuário descia e subia gente das embarcações, como eu falei, o dia inteiro, todos os dias, trazendo e levando mercadorias. E cada dia mais aquela cidade enriquecia-se, mas a prostituição estava cada vez mais crescendo. E quando Paulo disputa um horário, um determinado momento com aqueles filósofos, as pessoas que estavam ali viram algo diferente na fala do apóstolo Paulo. E é o que nós temos que entender hoje, igreja, com todas as nossas falhas, com todos os nossos erros, com todas as nossas questões, nós não podemos abrir mão de Jesus. Aconteça o que acontecer, Ele tem que ser a nossa prioridade. Então, fundada a igreja naquele local, um dos primeiros problemas que Paulo teve foi a divisão daqueles homens em adorar a Deus e idolatrando homens. Paulo fala no capítulo de número 1, versículo 10 a 17,
ele vem falar sobre as contendas e confusões. Olha o que diz o capítulo 1, versículo número 10 a 17, em nome de Jesus. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Por quê? A respeito de vocês, ou de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós. Quero dizer com isso, que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo, dividindo assim, igreja, em 4 partidos diferentes dentro da mesma igreja. Eu gosto de A, eu gosto de B, eu gosto de C, mas não gosto de E, fazendo acepção de pessoas, enquanto o próprio Deus lá em Provérbios vai dizer que Ele não faz acepção de pessoas. Está Cristo, versículo 13, dividido? Foi Paulo crucificado por vós, ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas, e além desses, não sei se batizei algum outro, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em soberba, louvado seja Deus, ou sabedoria, perdão, de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Ou seja, uns adoravam Cefas, outros Cristo, outros Apolo, outros senhores. Ou seja, isso acontece nos dias de hoje. E nós vimos nitidamente pessoas que se levantam dentro de congregações trazendo o galardão para si de uma forma inadequada, de uma forma onde traz antropocêntrica, ou seja, esquece do nome de Jesus e eleva os teus nomes nas alturas. E Deus, Ele não divide a glória dele com ninguém. Todos nós que aqui estamos, como a pastora falou há poucos instantes, somos substituíveis. Então nós não podemos nos engraçar com A e B. Ter um carinho por uma pessoa não é nada demais. Jesus já deixou isso, em evidência, quando ele se aproximava mais de Pedro, Tiago e João. Mas isso não quer dizer que Jesus fazia diferença com os outros 9, não. Ele com aqueles homens tratavam todos eles da mesma forma. Tinha alguns assuntos pendentes, muitas vezes, que Jesus tratava com Pedro, Tiago e João, mas isso não queria dizer que ele desfazia dos outros. Ou seja, ele tinha um carinho especial por Pedro, isso era nítido. Isso não é um defeito, isso não é um erro, isso não é pecado, mas que nós não deixemos isso transparecer para desmerecer outras pessoas, principalmente na qualidade de líderes, principalmente na qualidade de diáconos, diaconisa, quer que seja a consagração que lhe foi concedida. Então ele disse, não é certo que tenha contenda. Isso tudo, ele levou uma carta, louvado seja Deus, longa, tão somente para explicar no final, e nós vamos ver, que a Santa Ceia, ela não pode ser usada de qualquer forma, de qualquer jeito, e nós fazemos isso corriqueiramente. Só o que a Bíblia nos relata através do apóstolo Paulo, induzido por Jesus, que cada dia nos matamos mais, mês após mês, quando inadequadamente usamos do corpo e do sangue do Cordeiro. E nós temos que temer, e não só temer, também tremer a isso, porque a ira de Deus pode se levantar contra as nossas vidas, e nós não sabemos de que maneira Deus pode nos castigar. Ele diz, por causa dessa situação, há muitos fracos e alguns que já dormem espiritualmente, porque não conseguem mais se levantar. Por quê? Nós não vimos igreja, mas podemos sentir, como eu senti aqui na sexta-feira, e não só eu, mas uns 2 obreiros, disse que teve o mesmo, louvado seja Deus, na nossa parte de olfatos, de sentir o cheiro do cigarro naquele dia. Então, nós não podemos ver, mas nós podemos sentir
Como a igreja de Deus hoje está doente, como a igreja de Deus hoje está decadente, como nós estamos como cristãos, como tem muitos crentes que bebem, que fumam, que andam em todos os lugares e baladas e não se incomodam com isso. Por quê? Por causa da fraqueza dos vossos ossos, por causa da fraqueza das vossas carnes, por causa da morte dos vossos espíritos. Porque a igreja ensina em um contexto geral, não está andando segundo a vontade de Deus. Aí ele começa a falar das contendas, e depois ele fala no capítulo 3, versículo 3 a 7. Muda aí rapidinho para ganharmos tempo. Olha o que ele diz acerca dos seguidores carnais, das pessoas idólatras. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens. Ou seja, se há problemas dessa natureza dentro da igreja, porque nós não entendemos que isso não é uma prática da vontade de Deus, que isso não é uma prática dos costumes, das liturgias, das doutrinas de Deus. Será que estamos fazendo certo, brigando nós entre si? Como é que os irmãos vão nos olhar? Isso eu estou falando daqui para lá e de lá para cá. A espada que corta lá, corta aqui também. Vai olhar para mim e para você, e vai querer ouvir alguma palavra de nossas bocas, se nós entre nós mesmos estamos criando esse tipo de problemas desnecessários, carnais, polemizando as coisas que não precisavam ser polemizadas, e nós rotineiramente costumamos a fazer isso. Intrigas, contendas, dissensões, calúnias, difamações, processos desnecessários dentro da casa de Deus, um lugar onde é para tão somente proferir a palavra de conhecimento, a palavra de transformação, a palavra de cura. E o que nós estamos fazendo com tudo isso? É como se pegássemos a Bíblia aqui, de uma forma simbólica ou figurativa, e estivéssemos queimando a palavra de Deus, destruindo a palavra de Deus. E ele estava se preparando, ou melhor dizendo, preparando aquele povo, para que num dia da ceia do Senhor, lhe viesse um grande e mútuo arrependimento. Aí na continuação ele diz assim, porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais cresces e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Paulo regou, mas só Deus é quem dá o crescimento. É por isso que é ruim a gente rotular alguém, intitular alguém, endezar alguém. Por isso que é ruim a gente colocar alguém num pedestal, porque como falhos que somos e negligentes, muitas vezes ofendemos, desfazemos e trazemos àquelas pessoas um desânimo, e algo dessa natureza, aquela pessoa ela morre espiritualmente. E o apóstolo Paulo estava querendo dizer isso àquele povo: olhe para Jesus, que é o único que não vai te decepcionar. Olhe para Cristo, porque se nós olharmos para o homem, nós não produziremos frutos dignos de arrependimentos. Porque eu vou me decepcionar com você algumas vezes, com ele, vocês comigo, porque isso faz parte da nossa natureza humana. Porque ninguém é o centro das atenções, nem o dono da verdade, e nem a sapiência do mundo está localizada naquela mente, a ponto de não te ferir, te machucar, como Jesus viveu. Há uma diferença e uma distância muito grande dos profetas, dos pastores, dos presbíteros, dos líderes de igreja
para Jesus. Jesus, ele tinha o corpo de homem, mas o espírito era de Deus. O apóstolo Paulo chama na carta aos Romanos, como eu preguei na sexta-feira, capítulo 8, falando justamente sobre a nossa vida espiritual, a necessidade de nós termos o Espírito Santo sobre nós. E nós vamos ver que o próprio Jesus, depois de estar ali 40 dias e 40 noites após ser batizado por João Batista naquele monte, a Bíblia vai dizer que quando o diabo se aparta de Jesus, se não me falha a minha vaga memória, vem uma pomba e pousa sobre ele, descendo o Espírito Santo. Então nós necessitamos do Espírito Santo, mas temos que ter uma vida espiritual conforme a vontade de Deus. Então há uma grande necessidade de nós olharmos tão somente para Jesus, porque quando nós olhamos para Ele, vamos entender que o homem é fraco, que o homem é falho, que o homem é caído, adamicamente falando, que o homem vai errar, que o homem vai pecar, que o homem vai tropeçar. Então que entendamos, pois, essa palavra e que Ele coloque em nossos corações, porque quem dá o crescimento à igreja é Deus através da palavra. Capítulo 4, versículo 1 a 5. Quem sou eu? Olha o que diz o versículo 1 do capítulo 4, do 1 a 5. Que os homens nos considerem, está falando dos preleitores, dos pastores, como ministros de Cristo, despenseiros do ministério de Deus. Além disso, quer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque quem vai julgar o homem que está na frente da obra é o próprio Deus. Porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Paulo nos classifica como Rui Pereta, já falei aqui, que eram os escravos da época, que levavam as pessoas de um lado para a margem, de um lado da margem para o outro. E o destino daqueles homens era tão somente a morte. Ou seja, são as dádivas que são dadas ao pastor. Ou seja, é um ministério onde tem que dar a vida para que o ministério de Deus ele tenha excelência na terra, para que ele venha crescer na terra, não de uma forma da qual estava crescendo ali em Coríntios, mas de uma forma correta da qual o apóstolo Paulo mesmo começa a trazer uma correção para aquela igreja. Então nós, como igreja de Cristo hoje, temos que entender que nós somos corpo, membro e morada do Espírito Santo. E nós não entendemos isso muitas vezes e agimos com a palavra de Deus como se ele fosse algo passageiro em nossas vidas, como Cristo fosse um passageiro em nossa condução de vida aqui na terra, e não é. Jesus, ele é eterno, e se nós dermos lugar a ele, iremos morar com ele na sua casa na eternidade. Capítulo de número 5, versículo de número 1. Olha o que ele está fazendo. Ele está tratando a igreja da portaria até o altar, de todas as áreas, de todos os seus requisitos. Olha o que ele diz, capítulo 5, versículo 1 a 8. Fala sobre a prostituição e sobre o adultério. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como haver quem abuse da mulher do seu pai. Estais
inchados e nem ao menos vos entristecesse por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ato, porque naquela época havia poligamia. O pai daquele jovem possivelmente tinha outras mulheres que não era a mãe dele. Então, na ausência do pai, ele usava, eu vou usar esse termo, a mãe do seu pai. E Paulo se indignou com aquilo porque toda a igreja sabia, da bancada até a portaria, do ato daquele cidadão, e ninguém se importou com aquilo. Ou seja, a igreja estava inchada. É como nos cursos das igrejas de hoje em dia. Você vê muitas pessoas, mas a igreja inchada, a igreja de uma forma que não está agradando a Deus. E nós temos que entender que nós somos a diferença nesse mundo. E nós temos que fazer essa diferença valer a pena, em nossas vidas. Então ele diz: estáis inchados e nem ao menos vos entristecesse por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ato ou tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, ou seja, não estava aí, eu não estava presente nos cultos, mas eu estou presente no espírito. Já determinei como se estivesse presente, porque a minha oração tem poder. Estou parafraseando, que o que tal ato praticou, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, junto a vós e ao meu espírito, que estou aqui intercedendo por essa igreja e por esse assunto, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Poxa, palavra pesada essa, pegar o camarada, cometeu tal ato e entregar ele a Satanás. Que ideia é essa, Paulo? Que história é essa? Quer dizer que todos que pecarem na igreja, seja de naturezas variadas, é para entregarmos nas mãos de Satanás? É para darmos a Satanás, para que Satanás mate aquele homem, para que aquele homem morra, para que aquele homem morra sem a presença do Espírito Santo, para que ele não alcance Jesus? Não. O que ele quis dizer é o seguinte: eu não estou presente fisicamente, mas estou em espírito, orando e determinando, em nome de Jesus, salvação a toda essa igreja. E essa é a minha vontade, que ninguém se perca, assim como Jesus veio, a vontade dele é essa. Como se estivesse presente, eu estou aí em espírito, que o que tal ato cometeu, praticou, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, junto a vós e ao meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que mate aquele ato carnal, aquela situação que estava destruindo aquele jovem. Para quê? Para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Ou seja, para que ele se converta, para que ele mude tuas atitudes, para que ele se arrependa daquele tal ato, e para que no dia de Jesus ele seja salvo e não condenado. Deixa ele fora da igreja, deixa ele pagar um pouco o preço, e vamos estar aqui intercedendo, orando e pedindo a Deus misericórdia pela vida dele. Aí ele fala assim: não é boa a vossa jactância ou arrogância? Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Para aí, o que é que ele está dizendo? O homem estava cometendo atos da velha criatura. Então não é certo, porque um abismo ele vai chamar um outro abismo. Para que isso não crescesse dentro da igreja, ele usa algo da cultura local e do momento ou do movimento que Jesus iria fazer ali com o teu corpo, dando o corpo dele para a redenção dos nossos pecados. Ele diz: ampliai-vos ou alimpai-vos, pois do fermento velho, ou deixe o homem velho lá atrás. Deixa o homem velho morto lá atrás. Mortifica a carne para que vivifique vosso espírito. Aí ele diz no versículo 8: pelo que façamos festa, não com fermento velho,
nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade, ou seja, largando as práticas do velho homem e começando novas práticas do novo homem. Eis que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Era isso que ele queria dizer. Não aceite tal ato, porque é o inimigo trabalhando dentro da igreja. Aí no capítulo número 6, versículo 1 a 11. Aí é o que acontece muitas vezes com nós. Acontece, por isso que eu estou dizendo. Vou usar até um termo que um preleitor falou: não olhe isso como se estivesse dentro de um carro, olhando pelo retrovisor, olhando como se fosse uma igreja passada ou algo passageiro. Coloque isso nos dias a dia de nossas vidas aqui dentro desse ministério. E vocês que estão nos visitando esta noite, que faz parte do ministério, coloque isso dentro da tua cabeça, para que você também pratique tudo que está aqui, o contrário de tudo isso, para que você vá bem no ministério qual você congrega. Olha o que ele diz no capítulo 6, versículo 1 a 11. Ouço alguns de vós, tendo algum negócio ou problema contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos. Ou seja, pega o problema da igreja e leva para comentar com pessoas que nem aliança com Cristo fez ainda, difamando e destruindo a vida ministerial da suposta igreja, no caso de Coríntios e hoje da Templo de Adorar. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Louvado seja Deus. Não sabeis vós, versículo 3, que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Ou seja, traz o problema para aqui, para que resolvamos aqui, para que nós tentemos, em nome de Jesus, tratar desse assunto internamente e não externamente, com pessoas que não têm nenhuma qualificação acerca do assunto. Versículo 5: para vos envergonhar, o digo, não há pois entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos, mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante os infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós. Terdes demandas uns contra os outros, porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Ou os pecadores? Não erreis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores, no caso furtadores, herdarão o reino de Deus. E é, ou melhor dizendo, e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificado, mas haveis sido justificado em nome do Senhor Jesus pelo Espírito do nosso Deus. Aí as pessoas dizem que pode beber, né? Tem nada não, beber, isso faz parte da nossa história. Olha o que ele está dizendo no versículo número 10: não erre os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas de Sodomas, nem os ladrões, os que roubam com arma em mão ou de uma maneira brusca, nem os avarentos, os que chamam desconto de meu dinheiro, nem os bêbados, nem os maldizentes que andam falando mal dos outros, nem os roubadores, no caso furtadores, herdarão o reino de Deus. Então vigiemos nós, para que não entremos em tentações. Vamos buscar ao Senhor de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento. Não sermos crentes da boca para fora, mas sermos espiritual, do corpo para dentro. Do versículo de número 12 a 20, há limite para tudo. Há um limite determinado para tudo. Olha o que ele diz, como eu falei há poucos instantes: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares.
Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus que também ressuscitou, o Senhor nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não são, pois, não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros, louvado seja Deus, de Cristo, e far-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se junta com a meretriz faz um corpo com ela? Porque serão, disse, dois de uma só carne, já contaminando o corpo, já contaminando toda a sua história. Aí ele diz assim, mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós? Louvado seja Deus, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Tanto o meu corpo como o meu espírito, eles pertencem a Deus, e não à esposa, não ao marido, não aos filhos, não aos empregados, aos patrões, a ninguém deste mundo. Capítulo 7. Anule o mal que há no seu casamento. Versículo 1 a 5 diz assim: ora, quantas coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas, por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tem a seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o teu corpo, ou seu próprio corpo, mas tem a mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes a oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Ou seja, essa situação, igreja, eu falo isso aqui todas as vezes que nós falamos sobre culto de família, a maioria das vezes quando é abordado esse assunto, ou quando nós falamos na ceia do Senhor, e trata-se aí de dois assuntos, e vai tratar daqui a pouco de novo sobre a fornicação, para que nós tenhamos a nossa esposa, os nossos cônjuges, na presença do Senhor, matrimonialmente, civilmente, de uma forma correta e digna. Aí depois ele fala que nós temos hoje, quem domina o nosso corpo é as nossas esposas, e quem domina o corpo das nossas esposas somos nós. Então essa situação de que o homem não tem o prazer de ter a mulher para coabitar com ela nos momentos de alegria ou de vontade que ele tenha, porque a mulher se nega a ele, ou vice-versa. E se você está indo de encontro à palavra de Deus, e a tua vida ministerial não vai crescer, porque faz parte da nossa rotina, da nossa vida diária, faz parte. Deus ele fez o pênis e a vagina para que nós usufruíssemos disso, e há um desejo carnal em nós acerca dessas coisas. Ele fala, bom é que o homem não tocasse em mulher, mas já que toca, casa-se, mas que o casamento seja um casamento sólido. A mulher, o homem só pode evitá-los uns aos outros quando for para aplicar uma oração ou um jejum. Fora isso, temos que respeitar a vontade do nosso cônjuge, temos que respeitar o desejo do nosso cônjuge. Para quê? Para que depois o homem ou a mulher não vá pegar um parceiro fora, devido à ausência de sexo dentro do casamento. Porque eu vou dizer uma coisa aqui com certeza absoluta: se o homem ou a mulher ele se refreia um ao outro, ou um ou ao outro, sexualmente, é porque algo de errado está aí. Pode estar dentro do casamento, pode estar fora do casamento,
Então vocês têm que sentar e conversar. Tem que sentar e dialogar. Porque isso está acontecendo? Não é certo que você me negue, assim como não é certo que eu negue meu corpo a você. Por quê? Não há homem nem mulher que tenha a sua vida secular, natural, né? Principalmente na área sexual, que diga que está bem se for negado esse ato durante um bom tempo. Porque o estímulo, ele faz com que nós tenhamos desejo, vontade, né, de termos relações sexual. E tem pessoas que não conseguem nem conter esse desejo em si, e fica muitas vezes embravecido, muitas vezes ele fica enfurecido, e de outra vez ele vai procurar fora do casamento, ou ela. Então vigie, vocês mulheres, vocês maridos, alguma coisa de errado há. Contudo, não estou dizendo que é um adultério, uma relação extraconjugal, mas se não tomar cuidado, vai passar a ser. Porque com toda a certeza do mundo, meu amigo, tem algo de errado se está a sua esposa ou seu marido negando essa situação a você. Há uma situação, não de adultério, mas de relevância nisso, que é a situação de vocês não ter uma convivência boa, né? E se não houver o amor, porque o amor, ele atropela tudo, ele ultrapassa por cima de tudo. Realmente, se tiverem em guerras, em pé de guerra direto, que desejo eu brigasse com a pastora e não amasse, e ela viesse para cá, teria nem querer, eu estava retado. Só que o amor, ele supera as fases da vida. Então eu convido a igreja, tanto homem como mulher, se está vendo isso em seu casamento, senta e conversa. Não deixa isso se distanciar não, porque quanto mais se distancia, mais longe fica de um acordo, de um acerto. Porque não é certo. Então vigiemos nós. Ele disse, olha, isso é um conselho de um homem que nem mulher tinha. Você já parou para pensar nisso? Paulo não tinha mulher. Alguns historiadores chegam a dizer que Paulo era feio que doía. Era baixinho, apesar de ser bastante inteligente, mas era baixinho, careca, caolho e tinha uma das pernas tortas. Segundo alguns historiadores, era essa a aparência de Paulo. Diz que ele andava assim ainda, com o braço aberto. Mas era muito inteligente. Talvez o fato de ele não, atrair mulheres, talvez seja só a beleza física. Aí ele usou o teu lado intelecto para ganhar almas para Cristo. Não só ganhar mulher, mas como ganhar homens, jovens, idosos, pessoas, para fazer parte de um conceito muito mais valioso, que são as noivas do Cordeiro. Capítulo 8, para ganharmos tempo, ele vem falar das comidas sacrificadas a ídolos, e nós vamos entender. Ora, capítulo 8, versículo 1 a 4. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência, e a ciência incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe, como convém saber. Mas, se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim, quanto ao que comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. As pessoas me perguntam, pastor, eu vou comer ali, é o caruru de sexta-feira santa. Todos nós sabemos que ele é, ou essas pessoas que oferecem caruru de sexta-feira santa, são devotos de Moloque e Baal, que são Cosme e Damião. Cosme e Damião. Por quê? Porque esses deuses, eles recebem em sacrifícios crianças como holocausto. É por isso que você vê ali aquele caruruzinho de 7 meninos. Aí, pastor, mas é minha irmã. Eu vá para a casa dela e continue comendo.
Olha o que diz o versículo 4: assim, quanto ao que comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só, que é o nosso Deus, Deus Todo-Poderoso. Então, quando nós comemos comida sacrificada a santos, a ídolos, colocada em encruzilhadas, nós estamos dando, ou adorando, ou idolatrando a esses possíveis deuses. Amém? Capítulo 9, versículo 1 a 14. Deveres da igreja. Olha o dever da igreja, capítulo 9, versículo 1 a 14. Não sou eu apóstolo? Isso é um assunto muito intrigante, principalmente nos dias de hoje. Não sou livre? Não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos eu sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós direito de comer e de beber? Não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Ou seja, ele estava ali contestando, provavelmente o povo estava contestando contra ele, ou contendendo contra ele, porque talvez ele tinha amizade com Priscila, e no mesmo tempo com Áquila. Louvado seja Deus. Ele queria levar a mulher para a sua ida ministerial, e talvez foi combatido por aquilo. E também ele fala a respeito de ele largar tudo para servir a vida como ministro da palavra de Deus e receber sobre aquilo. Provavelmente Cefas, Pedro e os outros estavam recebendo, e ele estava sendo o tempo todo criticado, porque a árvore que dá frutos, ela sempre será apedrejada. Amém? Aí ele diz no versículo de número 5: não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Como eu disse, o que eu falei há poucos instantes, quem jamais milita a sua própria custa, ou quem vai trabalhar segundo a sua própria custa, não tendo ele dinheiro para custear os seus interesses seculares e particulares? Quem planta da vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do seu gado? Digo eu isso segundo os homens? Digo eu isso segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não diz: louvado seja Deus certamente por nós? Está escrito, certamente porque que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, o que debrulha deve debrulhar com esperança de ser participante daquilo que debrulha. Vou parafrasear: se nós vos semearmos as coisas espirituais, será muito que de vós recolheremos as carnais? Se outros participam desse poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Ou seja, nós pagamos impostos de tudo, mas tem crente aqui que é avarento, não devolve os dízimos e as ofertas para que haja mantimento na casa de Deus, usando uma prerrogativa antiga e fula para ser gananciosos, de que todo pastor é ladrão. Todos os políticos do Brasil são honestos. Está aí escancarado. Estamos passando por uma belezura e você paga os seus impostos. Todos os políticos do Brasil são honestos, só pastores que são ladrões. Estamos passando por um momento fantástico em nossa nação, fantástico, escancarado, fantástico. Mas quando é para a igreja, para devolver o que é de Deus, pastor é ladrão, pastor vai comprar um carro novo, pastor vai comprar um paletó novo, pastor vai comprar uma casa nova. Aí o pastor você viu o carro que o pastor passou ali? Você viu a camisa que o pastor estava usando?
Você viu a calça que o pastor estava usando? Você viu o relógio que o pastor estava usando? Vou ler de novo o versículo 12. Olha o que ele diz: se outros participam desse poder, de que outros eles estão falando? Se outros, versículo 12, participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Aí o cara, Deus abre porta de emprego, Deus dá uma mulher honrosa, Deus dá um marido honroso, Deus tira da imundície, tira do pecado, mas não devolve o que é de Deus, achando que está tudo bem. Uma hora a casa vai cair. Uma hora a casa vai cair. Aí se pega em algumas narrativas de falácias de homens que não têm, porque a Bíblia fala que viriam homens que tirariam até os eleitos de Deus da visão da promessa com essas falácias. Aí eu estou aqui me desgastando, me acabando meus dias de vida, ocupando o meu espaço de tempo. Aí eu te pergunto, aí a pessoa diz que não devolve o dízimo não, porque o pastor, aí nós pagamos imposto obrigatoriamente. O que é que faz um senador? Os recessos desses caras aí são de 2, 3 meses, em finais de ano muitas vezes. O que é que faz um deputado? Quanto é um salário de deputado federal? Quanto é um salário de um presidente da república? Quanto é um salário de um vereador? Um cidadão candidato e eleito a deputado de um, não sei que lá das contas aí, o cara não soube nem ler o que lhe foi proposto para se apresentar lá no Senado. Por causa de palavra, ele, não sei ler isso aqui, não importa, o que importa? O que importa é que vocês me elegeram. Isso é que importa. Só que há consequências. Muitas vezes consequências com circunstâncias gravíssimas. Mas o melhor de Deus ainda está por vir. Não chegou ainda não. Vamos esperar um pouquinho mais. Que o melhor ainda está por vir. Nem sempre o melhor de Deus é melhor para nossas vidas. A Bíblia fala que tudo que a gente planta, certamente a gente vai colher. Né? Então, os Saús que estão nos plenários, na presidências, na casa dos vereadores, foram escolhidos Saús pelos homens. O que é que você quer de homem? A não ser dos seus próprios pecados, seus próprios desejos. Vamos para frente mais um pouquinho. Calma, está cedo ainda. Está cedinho. Está cedo. Está cedo. Está cedo ainda. Em janeiro ainda, espera aí. Tem 12 meses, mais 12, mais 12, mais 12. Vou ler de novo. Se outros participam desse poder sobre vocês, por que não mais justamente nós? Sabe a responsabilidade que é pastorear uma igreja com pessoas de gêneros, pensamentos, ocupações e culturas diferentes, igreja? Você sabe o que é que um pastor ouve diariamente? Direta e indiretamente, interna e externamente, tão somente para pastorear ovelhas? Você sabe a responsabilidade que há sobre nossas vidas quando vocês fazem algumas coisas? Sabe, a frequência, eu vou usar esse termo que eu esqueci agora, é muito menor, sabe, do que quando eu erro. Quando vocês erram, as coisas, elas se caminham para um lado mais, mas quando é o pastor, eu vejo um bocado de pessoas, várias pessoas aí, vários homens, membros dentro de igrejas, adulterando, roubando, se prostituindo, mas quando é um pastor, em um instante vão para os grupos, vão para as mídias, porque é um pastor, porque a ele é dada uma responsabilidade maior, aquele que se é mais dado também será mais cobrado. O apóstolo Paulo fala, será
que eu sou injusto em estar recebendo algumas coisas, ele se retrata com a igreja em Coríntios, porque lá no capítulo 2, 2 Coríntios, capítulo 9 parece, porque ele passou um tempo sem falar essa responsabilidade de você ter que devolver os dízimos ou as dízimas ao Senhor. Ele não estava com medo de falar. Depois ele vai e diz: epa, pegou, foi com a Áquila e Priscila costurar a tenda para vender, porque estava passando fome. Ele disse: eu estava induzindo vocês ao erro. Imagino que ele se pegou no pergaminho e encontrou Malaquias capítulo 3, versículo 7, aonde diz sobre a responsabilidade de dizimar. Deus diz sobre vós: eu derramarei poder, graça, livramentos sobre os que são fiéis a mim com os dízimos e ofertas. Foi Deus que falou a Malaquias, o último livro, depois de 400 anos, melhor dizendo, depois desse livro, ele ficou 400 anos sem falar na terra. Então o que ele quer dizer aqui? Que tem alguns sabichões aí que dizem que não tem na Bíblia isso não. Isso aqui não é um trabalho não. Isso aqui não é responsabilidade não. Você sabe como é que fica a cabeça de um pastor? Quando um membro dele morre, como Douglas foi assassinado, ou como outros? Ou você acha que eu sou feito de ferro? Ou de barro? Sim, mas não fui recebido pelo Espírito de Deus para que houvesse em mim, ou que haja em mim um Espírito. Você sabe qual é o sentimento de pastor quando a igreja não cresce, quando a igreja não anda, quando a igreja não tem uma sessão? Você sabe quantos pastores sofrem de depressão? Quantos pastores sofrem de ansiedade crônicas por causa da igreja? Isso é fruto do nosso trabalho. Continuação do versículo, parte B do versículo 12. Mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo, para que não pomos impedimento algum ao Evangelho de Cristo, onde ele errou. Depois do capítulo 2, não me lembro o versículo, se é 9, capítulo 9, perdão, não me lembro os versículos, que ele faz isso. Não sabeis vós que os que administram, ou o que é sagrado, comem do que é do templo, e que os que, louvado seja Deus, que de contínuo estão junto ao altar, participam do que está no altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. É bíblico. E nós temos que entender isso e parar de ser avarentos. Olha o que ele diz aqui, que eu falei: além dos bêbados, além dos idólatras, além dos adúlteros, além dos ladrões, além dos roubadores, que também os avarentos é isso aqui, ó, mão de figa, não herdarão o reino dos céus. Com todo respeito, não, Moisés, pode deixar, com todo respeito, aí fica alguns caras que nem estudo tem, senta numa cadeira durante 4 anos, mamando na teta do povo. Aí pode, faz nada, chega lá, colocou lá algo em pauta, não passou, ele depois de 3 dias vai lá, às vezes passa um mês, às vezes passam 2 meses, e aí ninguém liga, todo mundo gosta. Chega na rua, tem um buraquinho ali, ele tapa um buraquinho ali, tapa outro buraquinho ali, come a carne de primeira aqui, outra ali, e ninguém fala nada. Agora quando é o pastor é ladrão, pastor é ladrão. Não faz uma sindicância aí com a minha vida aí, como esses políticos podres, porcos e ladroeiros, ladrões, eles sim têm as fichas sujas. Eu não tenho nada a temer. Minha ficha é mais limpa do que qualquer um desses vagabundos.
capítulo 10, versículos 14 a 17. Ele vai falar sobre a unidade da fé. Diz o seguinte: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como as sábios, julgai vós mesmo o que digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partirmos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão que é Cristo Jesus, o Nazareno. Cristo Jesus, o Nazareno. O que é que ele está chamando a igreja? Para uma unidade de fé. Aí quando chega no capítulo 11, e nós já vamos chegar agora, a parte interessantíssima, versículos 17, ele fala o seguinte: nisto, porém, que vos dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque o que está tendo dentro dessa igreja é uma parafernália, coisas horrendas. Eu não posso louvar a Deus por isso, através da vida de vocês. Versículo 18: porque antes de tudo, ouço que quando vocês se juntam na igreja, há entre vocês dissensões, e em parte eu creio, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos juntais de um lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia. Assim, um tem fome e outro embriaga-se de comida. Por quê? Havia uma festa chamada festa ágape, que eles faziam antecipando a ceia do Senhor, onde as pessoas que tinham condições financeiras, que eram mais ricos, levavam comidas e comidas, tanto comida já pronta para se alimentarem lá, como também os fazendeiros levavam batata, vamos lá supor, cenoura, levava verdura e frutas da terra para dividir com os menos favorecidos. Só que algumas pessoas se antecipavam, chegavam antes e comia antes que todo o corpo de igreja chegasse. Aí quando era o momento da ceia do Senhor, quem estava farto ceava com alegria, e quem não tinha comido nada nem queria ceiar, porque estava com o coração cheio de ódio. Era uma festa chamada festa ágape, ou seja, bênçãos do céu para os homens naquela época. Aí ele diz assim no versículo 22: vocês não têm comida em casa não? Porventura não tendes comidas em casa para comer e para beber? Ou desprezai a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo, de forma nenhuma. Aí ele agora vem, depois de tudo isso, ele diz: depois de tudo isso que eu falei a vocês, espero que vocês tenham se consertado, agora vocês podem ceiar. Aí, ou melhor dizendo, ainda assim, ele celebra a ceia com algumas advertências. Foi que ele recebeu do Senhor o que ele ensinou também àquele povo. Ou seja, para que aquele povo depois não cobrasse dele aquilo que ele ensinou. Porque todo pastor, igreja, ainda temos essa, viu? Ainda temos essa. Todo pastor, todo homem e mulher de Deus que dirige igreja, no dia que ele morrer, quando ele fosse apresentar um tribunal de justiça de Deus, Deus vai abrir alguns livros, que diz lá, capítulo 20, versículo 12, capítulo 12, versículo 20, se não me falha a memória, de Apocalipse, que ele fala que abrem-se uns livros, os livros de tudo que você fez aqui na terra. E no do pastor tem um livro excepcional, o livro das ovelhas. Esse aqui, pastor, é o livro das suas ovelhas. Vamos aqui ver quantas ovelhas tiveram sobre sua responsabilidade. Então nós ainda temos essa responsabilidade sobre nós.
Então, ele chama o povo, como nós estamos sendo chamados nos dias de hoje, e que nós venhamos ter uma mudança de comportamento, para que as pessoas que são de fora olhem para nós que somos de dentro e vejam um comportamento em nós diferente. Vamos.